você é pai ou mãe, presta muita atenção nisso. Às vezes à noite você olha para o seu filho dormindo, vem um aperto no peito, aquele pensamento que você tenta até afastar, mas ele sempre volta. Você faz aquela pergunta: será que eu estou fazendo tudo que eu posso para proteger o meu filho? Esse medo não é fraqueza, é amor de pai, é amor de mãe. Mas preste atenção que existe uma diferença entre pedir proteção e declarar proteção na vida do seu filho. Isso pode fazer toda a diferença na vida espiritual dele. O Salmo 23 é uma das escrituras bíblicas mais poderosas para a proteção dos nossos filhos. Mas ele não foi escrito para ser decorado. Ele é uma declaração de guerra espiritual sobre a vida dos nossos filhos, versículo por versículo. Mas a maioria dos pais nunca aprendeu como usar essa arma de verdade. Mas fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar todas as chaves escondidas em cada versículo do Salmo 23 e como declarar cada uma delas para o coraçãozinho do seu filho de uma forma simples, prática e poderosa que você poderá aplicar ainda hoje. E antes de começar, eu preciso te falar uma coisa importante. Eu vou te mostrar no final desse vídeo qual que é o versículo mais poderoso que tem dentro do Salmo 23 e como você pode declarar ele na vida do seu filho para fazer uma transformação de fé. O versículo que, quando declarado com regularidade, forma dentro da criança uma base de fé que ela vai levar para a vida inteira. E além disso, eu vou te dar uma declaração pronta, palavra por palavra, para você declamar com seu filho ainda hoje. Então não vai em lugar nenhum, porque vale a pena cada minuto desse vídeo. Mas primeiro e antes de tudo, eu preciso falar quem escreveu esse salmo, porque isso muda tudo. O Salmo 23 foi escrito por Davi. Ele não era um teólogo ou alguém que estava sentado numa biblioteca. Ele tinha sido um pastor de ovelha do pai dele quando ele era ainda menino. Ele passou anos no campo cuidando das ovelhas, então ninguém mais do que ele tem autoridade para saber quem que é a figura do pastor. E aí está o segredo que a maioria das pessoas não conhece. Quando Davi escreveu "O Senhor é meu pastor", ele sabia muito bem do que ele estava falando, porque ele já tinha cuidado das ovelhas do pai dele, protegido, dado alimento, levado elas para beber água, lutado contra leões e ursos para proteger elas. Então essa é a figura que ele quis trazer para o ponto central e inicial desse salmo. Ou seja, ele quis mostrar que Deus cuida da gente, assim como um pastor cuida das ovelhas, assim como Davi cuidou das ovelhas do pai dele. E é esse Deus que você vai declarar sobre a vida do seu filho, versículo por versículo, a partir de agora. Então vamos à leitura. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então já falamos aqui da figura do pastor, aquele que cuida, aquele que leva a ovelha para beber água, aquele que leva a ovelha, para os pastos, para se alimentar, aquele que cuida do ferimento das ovelhas, que protege ela de qualquer animal que tente atacar ela. Na época de Davi, então o pastor tinha 3 funções: guiar, alimentar e proteger as ovelhas, com o próprio corpo, se fosse necessário. Então, quando você declara que o Senhor é o meu pastor, você está declarando sobre a vida do seu filho, que Deus irá guiar o seu filho, irá prover na vida do seu filho e que Deus irá proteger o seu filho. Mas presta atenção, papai e mamãe. Você tem que ensinar esse versículo não como uma canção decorada para o seu filho, mas sim como uma declaração de identidade para a vida dele. E como ensinar de uma forma diferente? Olha nos olhos do seu filho e pergunta para ele: quem você acha que cuida de você? Espera ele responder. Depois você diz: Deus cuida de você, como o papai cuida, como a mamãe cuida, e ele cuida de uma forma muito maior, muito melhor do que a nossa. Isso planta uma semente de segurança no coração do seu filho, que ele vai levar para a vida toda. Quando diz nada me faltará, no hebraico, antes de ser traduzido, estava dizendo de nada sentirei falta. Ou seja, Deus vai me proteger, vai me guiar, ele vai trazer tudo o que eu preciso, então não sentirei falta de nada, porque eu estou protegido, eu estou guiado. Tudo que eu preciso, o Senhor vai me oferecer. Não estamos falando aqui apenas de coisas materiais, como muita gente se engana ao interpretar esse versículo. É tudo que Deus acha que nós precisamos para vivermos bem aqui na terra. Vamos agora para o versículo 2. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. O pasto verdejante pensa, lá era uma região desértica, faltava pasto. Um pasto verdejante, aquele pasto cheio de alimento para as ovelhas, onde elas possam descansar, deitar, sem medo de predador, porque elas sentem que estão seguras. Então é a provisão, o alimento, tudo que você precisa está ali para poder suprir as suas necessidades. Então a ovelha se sente segura com esse pastor naquele pasto verdejante. Guia-me mansamente às águas tranquilas, então águas calmas. Ela pode beber, refrigerar, algum lugar tranquilo.
não de águas turbulentas, mas sim de águas calmas, um lugar de paz. E como aplicar isso na vida do nosso filho? Na hora de dormir, você pode falar com o seu filho: vamos agradecer a Deus por ser o nosso pastor, porque Ele nos guia, nos guarda, nos protege, Ele está sempre ao nosso lado. E isso vai gerar um sentimento de confiança no coração do seu filho. Papai, mamãe, usa o momento de dormir para ensinar e fazer um discipulado. É um momento excelente, onde as crianças estão mais tranquilas, elas conseguem absorver a mensagem. E eu preciso te contar alguma coisa que aconteceu aqui em casa. A Elisa, a minha filha de 5 anos, ela estava tendo terror noturno, acordando desesperada à noite, e recebemos uma orientação pastoral para começar a orar o Salmo 91 e 23. Todas as noites nós declamávamos o Salmo 23 para ela. Na primeira noite já cessou tudo. E assim foi noite atrás de noite, a gente declamando na vida dela. Até que a gente baixou a guarda, como eu digo em outro vídeo que eu fiz só sobre esse tema. E ela voltou a ter aquele terror, acordar desesperada à noite. Daí em diante eu nunca mais parei de declamar o Salmo 23 e o Salmo 91 na vida da Elisa. De lá para cá foi só paz. Então essa é uma declaração poderosa que protege os seus filhos dentro da sua casa. Seguindo no versículo 3, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Refrigera minha alma. Uma alma que precisa ser refrigerada é porque está angustiada, está turbulenta. Então Deus traz esse refrigério para a nossa alma. Sabemos que Ele pode acalmar. No meio do desespero, é Ele que vai trazer essa paz que nós precisamos. Guia-me pelas veredas da justiça pelo amor do seu nome. A vereda é o caminho da justiça. O caminho do Senhor é sempre justo. E Ele pode nos guiar pelo caminho da justiça para que a injustiça não nos alcance e que a gente também não fuja da justiça de Deus. Então a gente pode ser guiado por Ele diariamente. E a justiça de Deus é o que nos direciona. Então muitas vezes seu filho vai achar ruim de você estar corrigindo ele, mas mostra para ele que assim como Deus nos corrige, nos põe no caminho da justiça, no caminho reto, nós também podemos cuidar dele. Então uma vez que você precisar chamar a atenção dele, fala que assim como Deus chama a nossa atenção, nós também precisamos chamar a atenção dos nossos filhos. Agora vamos para a leitura do versículo 4, que está aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Tem tanto aprendizado aqui dentro desse versículo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. O vale da sombra da morte eram lugares reais, né, na época de Davi. Pensa um vale, montanha de um lado, montanha do outro, e pessoas precisavam passar no meio, viajantes, caravanas, e ficavam ali à espreitas, tanto predadores quanto bandidos, esperando as pessoas passarem para roubar, matar. Só que Davi declara que, como ele tem confiança em Deus, ele não tem mal algum, porque Deus está com ele. E é isso que nossos filhos precisam entender. Que independente da situação, se alguma briga, algum problema na escola, alguma adversidade que ele vai passar, ele não precisa ter medo nenhum, porque Deus está com ele. Isso é uma declaração de identidade tão forte que se seu filho tiver isso dentro, ele vai conseguir passar com certeza, com firmeza, por vários problemas da vida. E o versículo continua: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado eram instrumentos de pastores naquela época. A vara era para espantar outros animais, para bater. Ela era usada dentro de casa também para correção. Usava-se bater nas crianças para correção. Hoje a gente coloca de castigo, às vezes dá uma palmadinha ou outra, mas a gente ainda faz essa correção. E o cajado era um instrumento que guiava, que o pastor ia guiando as ovelhas na frente. Ele tinha aquela ponta curva na frente que ele conseguia puxar a ovelha caso ela caísse em algum buraco, para desviar ela de algum lugar. Então são dois instrumentos que têm assim, significados muito importantes no meio das ovelhas, para guiar as ovelhas. No meio dos nossos filhos, a vara é a correção, tanto a correção que nós temos de Deus. Deus nos corrige, às vezes fazendo a gente passar por algumas situações, algumas provas, e nós corrigimos os nossos filhos, às vezes colocando de castigo, colocando eles sem um tempo sem televisão, sem videogame, sem telefone, sem poder ver os amigos. E o cajado é o direcionamento. Deus nos direciona o tempo inteiro. Então ele nos mostra o que nós devemos fazer. Esse aqui é um instrumento de direção de Deus, é um instrumento do cajado de Deus na nossa vida. Então a palavra de Deus é o cajado, é mostrando o que nós devemos fazer, para onde nós devemos seguir, o que é correto fazer na nossa vida. Então esse é um ponto crucial que nós devemos trabalhar
na cabecinha dos nossos filhos. Que a correção de Deus, ela é importante para a nossa vida, que ela vai nos guiar, nos levar para um caminho mais tranquilo e que nós não devemos ter medo algum, porque Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Sabemos que mesmo no vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, que Ele vai estar ali conosco. Seja numa prova, seja uma dificuldade, um problema com algum colega, tudo. Deus está ali do lado dele, protegendo ele. Então, quando seu filho estiver passando por algum problema, há um medo de injeção, um medo de alguma nota, um medo de fazer alguma prova, fala com ele, declara na vida dele que Deus está com ele o tempo todo, que isso certamente vai trazer segurança. Se até aqui esse vídeo está fazendo sentido, está te ajudando, deixa o seu like, que esse vídeo vai aparecer para mais famílias que talvez estejam precisando ouvir isso nesse momento. Agora vamos ler o versículo 5. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Esse versículo aqui, ele tem várias chaves dentro dele. Primeiro, prepara perante mim uma mesa, na presença dos meus inimigos. Uma mesa é um banquete. Um banquete era uma cerimônia de celebração de vitória. Então, Davi está falando aqui que Deus vai preparar perante os inimigos dele, mostrar a vitória, para celebrar a vitória dele. E é isso que ele está querendo dizer, que nós podemos levar para os nossos filhos também. Que Deus vai preparar um lugar de honra, um lugar melhor, um lugar de vitória, mesmo que a gente tenha pessoas nos perseguindo, seguindo atrás da gente, querendo o nosso mal, mas que quem é fiel a Deus vai sempre perseverar, vai sempre ter uma vitória, está sempre à frente. Unge a minha cabeça com óleo. O óleo era muito importante na época de Davi. O pastor usava óleo com essências, com cheiro, para passar na cabeça do ovelha, para espantar moscas que poderiam entrar no ouvido dela ali e deixar ela meio doida, porque aquele barulho deixava elas enlouquecidas. O óleo também era usado para ungir reis, para ungir sacerdote. Então, Davi, quando foi ungido rei, ainda quando criança, cuidando das ovelhas do pai dele, foi com óleo derramado sobre a cabeça dele. O óleo também era usado para receber pessoas. Naquela época, uma região desértica, as pessoas não tomavam banho todos os dias. Quando ela era convidada para jantar na casa de alguém, ela parava na porta, alguém lavava os seus pés e passava um óleo na sua cabeça, um óleo aromático, seria como um perfume, para disfarçar aquele cheiro que as pessoas tinham características ali. Então, o óleo é algo usado ali para dar honra às pessoas. Então, Davi está pedindo para que Deus derrame a honra, celebre a honra sobre ele. E é isso que nós temos que pedir para os nossos filhos, que Deus derrame o óleo sobre a cabeça dele. E por último, nesse versículo, o meu cálice transborda. O cálice pode ser visto aqui como a graça de Deus, que nos enche tanto que chega a transbordar, a não caber dentro da gente, a gente poder levar isso até para outras pessoas. A gente só pode dar aquilo que a gente tem em excesso, aquilo que a gente tem demais. Então a graça de Deus, ela vai nos encher tanto que vai chegar a nos transbordar. Você pode mostrar para o seu filho, por mais que você esteja passando momentos difíceis, Deus está do seu lado, Ele vai te colocar em lugar de honra, Ele vai te ungir a sua cabeça, Ele vai te consagrar, Ele vai estar com você o tempo inteiro. Então, por mais momentos difíceis que você estiver passando, confia que Deus vai estar ali, ungindo a sua cabeça, fazendo o seu cálice transbordar. Você vai estar triunfante na presença das pessoas que te perseguem. Então, se for alguma prova, for algum problema que você tiver, pode saber que Deus vai estar do seu lado. E agora vamos para a leitura do último versículo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi está falando aqui que a bondade e a misericórdia de Deus, que toda a bondade que Deus tem, a misericórdia que Ele tem, nos seguirão. No hebraico, está lá, a tradução meio como seguirão, mas é perseguirão. Perseguir é correr atrás. Nos perseguirão, não nós que temos que correr atrás da misericórdia e bondade de Deus. Ele está falando que Deus vai mandar a misericórdia dele, fazer a misericórdia dele e a bondade nos seguir todos os dias da nossa vida. Está vendo como que a segurança dele, que Deus nos protege, nos guia, está atrás da gente todos os dias. Está implícita aqui dentro desse versículo. E ele fala nisso, certamente, não é por acaso, de vez em quando der, certamente a bondade dele vai estar nos perseguindo. E é isso que você tem que declarar na vida do seu filho, que a bondade de Deus vai perseguir ele todos os dias, seja no parquinho, na escola, numa viagem, na casa de um amigo, onde ele estiver, a bondade de Deus vai estar junto com ele. Você pode orar todos os dias dizendo para o seu filho, filho,
Onde você estiver, a bondade de Deus vai estar junto com você. Onde você for, leve ela junto. Isso forma dentro da criança uma identidade de filho amado, ele sabendo que Deus está protegendo ele em qualquer circunstância. E agora chegou o momento que eu prometi lá no início desse vídeo, falar qual é o versículo mais poderoso do Salmo 23. E é o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E sabe por que ele é poderoso? Porque todas as batalhas que os nossos filhos vão enfrentar, seja o medo da rejeição, o medo de estar sozinho, o medo de falhar, qualquer medo que tiver, esse aqui é o versículo que serve como antídoto para esse medo. Ele não é uma negação da realidade. Davi sabia que tinha o vale, escuridão, que tinha o medo, que tinha tudo contra ele. Mas ele declarava, tu estás comigo. Quando você declara esse versículo sobre o teu filho, você planta uma sementinha dentro dele falando, independente do que aconteça, Deus está comigo o tempo todo. Não importa o mal que apareça. E viva isso com seu filho. No final das contas, não foi o que você ensinou ele a decorar, o que ele aprendeu que vai marcar o coraçãozinho dele, mas sim o que ele viveu com Deus na sua presença. E aqui está a declaração mais poderosa que você poderá fazer com seu filho essa noite. Segura a mãozinha dele, olhe no olho dele e fale essas palavras. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus me guia, Deus me protege, Deus está comigo onde eu for. A bondade de Deus me segue todos os dias. Eu não preciso ter medo algum. Amém. Simples assim, são menos de 30 segundos, repete todas as noites com seu filho, que essa mensagem vai sendo gravada dentro do coraçãozinho dele. E um dia, quando ele estiver sozinho, essa declaração vai vir à tona, ele vai lembrar que ele não precisa ter medo, que ele não está sozinho, que Deus está com ele o tempo todo, porque você plantou essa sementinha dentro do coração dele. Se esse vídeo fez sentido para você, curta e compartilhe com outros pais, porque esse vídeo pode ser uma forma que alguma família estava esperando para conseguir proteger espiritualmente o filho dele. Às vezes era só a ferramenta que uma família estava precisando. Eu sou o Caco, o pai que ensina a Bíblia para filhos pequenos. Meu objetivo é trazer o reino dos céus para a sua casa e levar a sua família toda para o reino de Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. E me conta, como que você acha que o Papai do Céu é? Ele tem todas as cores, é colorido, tem uma roupa branca, finge que não sabe de nada, mas sabe, e não sei mais o que. É mesmo, meu amor? E o que você gostaria? Se você encontrasse o Papai do Céu, encontrasse Jesus, o que você ia perguntar para ele? Obrigada por me deixar te ver. Você ia falar, que lindo, amor. E você ia fazer alguma pergunta para ele? Não? Eu não sei o que, que eu vou falar, o que, que eu vou fazer com você. O que mais você gosta de Jesus? Que ele me dá macarrão. Não, ele não te dá macarrão. Ok? Ele me dá sim. Então hoje o que, que eu comi? É, ele te dá comidinha, né? O que que ele pediu pra você fazer? O que ele obrigou pra você fazer? Ah, ele pediu pro papai fazer macarrão para você, né? É verdade. E a gente tem que agradecer por ter macarrão gostosinho em casa, não é?